Fala, queridos alunos, professor Samuel Dória mais uma vez falando de matemática com vocês. Pois é, chegamos em nossa quarta aula de nossa maratona de estudos. Somos gratos a Deus pela dádiva da vida, pelo dom da sabedoria e nos permitir que durante esse período de dificuldade nós possamos nos reinventar e estudarmos juntos. Pois é, quero agradecer a você, aluno, pai de aluno, por ter abraçado esse projeto. A você, professor, que tem acompanhado o seu aluno. Hoje quero também agradecer à Secretaria Municipal de Educação pela oportunidade a mim dada de estar inserido nesse projeto. Quero agradecer a Amanda, a Tiago, quero mandar um abraço à coordenadora Alexandra da Escola Oséias, ela que é uma coordenadora dedicada, que tem acompanhado os seus alunos, que tem me ligado, mandado mensagem pedindo soluções quando os alunos enfrentam algum tipo de dificuldade. Sendo você, coordenador, professor e diretor, abraçando esse projeto, nós podemos ir mais longe. É durante esse período de dificuldades que nós temos entendido o quanto é importante a educação. Também quero mandar um abraço para o meu coordenador de matemática, Altemar, ele que tem sido um braço direito para mim, uma pessoa que tem me orientado, me instruído, me ensinado, tenho aprendido bastante com eles. E junto nós temos somado os esforços e conhecimentos para que nós possamos levar a melhor aula de qualidade para você, aluno. Portanto, o meu abraço vai para todos aqueles que somaram os esforços e que juntos estamos tornando desse projeto uma realidade. E também quero mandar um abraço para uma turminha que não perde aula. São os alunos Stephanie, Andrei Lucas e Joaquim Dória Neto. Eles que têm juntado-se na casa de um deles para estudar juntos, usando máscara para proteger-se e discutindo habilidades e conhecimentos entre si. E aí, vamos começar a nossa aula de hoje? Então, lembrando que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 6º ano do ensino fundamental. E na aula de hoje nós iremos falar de potenciação com números naturais. Essa aula que está a partir da página 59 do livro didático de vocês. Vocês que não têm o livro ainda, disponibilizamos o link e vocês podem baixar o seu livro virtual. Vamos juntos? O objetivo dessa aula é conhecer um número quadrado perfeito a partir de sua representação geométrica. Você já ouviu falar em número quadrado perfeito? Você sabe como representar geometricamente um número? Pois é, nessa aula de hoje nós iremos discutir essas habilidades. Hoje nós veremos de que forma nós podemos representar geometricamente um número quadrado perfeito. Mas antes de iniciar nossa aula, nós iremos solucionar um dos desafios propostos na aula anterior. Pois é, na aula 3 nós deixamos um desafio. Desafio esse que você, aluno, solucionou, nos enviou o formulário com a sua resposta. E agora nós iremos solucionar uma das questões do desafio da aula anterior. E essa questão ela consiste em: na barraca de Dona Lindalva, todos os domingos, seu Agenor compra meia dúzia de maçãs e Dona Benta compra uma dúzia. O próximo domingo é dia de eleição e, como não haverá feira, Dona Benta resolveu levar 2 vezes mais a quantidade que costuma comprar. Quantas maçãs ela levou? E aí, de que forma você solucionou esse problema? Quais as habilidades que você usou para solucionar esse problema? Vamos juntos solucionar esse problema? Então, para solucionarmos esse problema, o primeiro passo é lembrarmos que uma dúzia é formada por 12 unidades. Portanto, ela costuma comprar 12 maçãs. Mas nesse dia, ela resolveu levar 2 vezes mais que o anterior. Então, ela resolveu levar o dobro dos dias anteriores. Portanto, o dobro é tudo aquilo que fica multiplicado por 2. Então, nós vamos escrever 2 vezes de 12. E aí, você sabe multiplicar números naturais. Também já multiplicamos aqui juntos. 2 vezes 12 é 24. Portanto, nós podemos dizer que Dona Benta resolveu levar 24 maçãs. Foi esse o resultado que você encontrou? E aí, vamos começar a aula de hoje? Pois bem, na aula de hoje, nós vamos falar de números quadrados perfeitos e vamos ver a representação geométrica de cada um deles. Olhe, então, ele está dizendo o seguinte: quantos quadrinhos há em cada figura?
use a multiplicação para calcular. O que é que ele quer saber? Ele nos deu aqui uma figura que é formada por quadrinhos e ele está querendo que você diga quantos quadrinhos há em cada figura, mas que você forneça essa quantidade explorando as habilidades da multiplicação. Então, nesse caso, nós temos um quadrinho que é uma figura bidimensional. O que é isso? É uma figura que tem apenas duas dimensões. Ele tem comprimento e largura, ou largura e altura. Nesse caso, nós temos uma figura formada por quadrinhos. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós iremos contar a quantidade de quadrinhos que ele tem na altura e a quantidade de quadrinhos que ele tem na largura. Depois, nós vamos multiplicar. Então, nós vamos multiplicar a quantidade de quadrinhos que ele tem na altura pela quantidade de quadrinhos que ele tem na largura. Na altura, ele tem 3 quadrinhos. Na largura, ele tem 3 quadrinhos também. Portanto, nós vamos fazer 3 vezes 3. E que 3 vezes 3 é igual a 9. Então, nós estamos dizendo que essa figura aqui ela é formada por 9 quadrinhos. Usamos a multiplicação para calcular a quantidade de quadrinhos em que essa figura é formada. Vamos ver a próxima figura? Já na próxima figura, ele já aumentou a quantidade de quadrinhos, mas continua sendo uma figura bidimensional. Tem apenas 2 dimensões, largura e altura. Nesse caso, ele só aumentou a quantidade de quadrinhos. E aí, usando também a multiplicação, nós iremos encontrar quantos quadrinhos ele apresenta. Nesse caso, ele tem 1, 2, 3, 4 e 5 quadrinhos na altura. Tem também 1, 2, 3, 4 e 5 quadrinhos na largura. Portanto, nós iremos fazer 5 quadrinhos que representam a altura, multiplicado por 5 quadrinhos que representam a largura. 5 vezes 5 dá 25. Então, nós também usamos a multiplicação para encontrar a quantidade de quadrinhos existente nessa figura. Foi assim que você aí fez? Vamos continuar nossa aula? Agora, ele continua querendo saber por quantos quadrinhos é formada essa figura. Só que agora ele muda o tipo de figura. Nas figuras anteriores, nós tínhamos figuras planas, bidimensionais. Agora, nós já temos figuras tridimensionais. Bidimensionais têm 2 dimensões. Tridimensionais já tem 3 dimensões, que são comprimento, largura e altura. Aí, nós vamos multiplicar a quantidade de quadrinhos que forma a largura pela quantidade de quadrinhos que forma a altura pela quantidade de quadrinhos que forma o comprimento. Vamos lá? Então, ele tem 1, 2, 3 quadrinhos na largura, 1, 2, 3 quadrinhos no comprimento e 1, 2, 3 quadrinhos na altura. Portanto, nós multiplicaremos 3 multiplicado por 3 multiplicado por 3. Uma vez que ele pediu que nós solucionássemos através da multiplicação. Então, 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 3 é 27. Portanto, nós estamos dizendo que essa figura aqui ela é formada por 27 quadrinhos. Aí, ele nos deu outra figura. Essa figura também é uma figura tridimensional, mas ela aumentou a quantidade de quadrinhos. Portanto, ele tem 1, 2, 3, 4 quadrinhos no comprimento, 1, 2, 3, 4 quadrinhos na largura e 1, 2, 3, 4 quadrinhos na altura. Faremos da mesma forma. Iremos multiplicar a quantidade de quadrinhos que nós temos na largura pela quantidade de quadrinhos que nós temos na altura pela quantidade de quadrinhos que nós temos no comprimento. Então, nós faremos 4 vezes 4 vezes 4. E que 4 vezes 4 é 16 e 16 vezes 4 dá 64. Então, nós estamos dizendo que a quantidade de quadrinhos existente nessa figura é 64. Então, observando as multiplicações que você fez nos exercícios anteriores, o que você pode notar em relação aos fatores de cada multiplicação? E aí, nas multiplicações feitas agora há pouco, o que você pode notar nos fatores dessas multiplicações? Eu notei que nós multiplicamos fatores iguais. Nós multiplicamos 3 por ele mesmo 3 vezes. Em outro instante, nós multiplicamos 5 por ele mesmo 2 vezes.
e assim sucessivamente. Então foi isso que eu entendi. Eu entendi que nós fizemos multiplicações de fatores iguais. Aí agora nós iremos ver qual é a operação que nos permite multiplicar fatores iguais. Vamos juntos? Olha, então nós estamos falando de potenciação. O que é uma potenciação? A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Portanto, se é uma multiplicação de fatores iguais, ela pode ser representada da seguinte forma: A elevado a N igual a B. Mas tenha calma, estamos definindo ela e a sua representação. Nós iremos ver na prática, numericamente, como se representa uma operação de potenciação. E não só isso, como se resolve e como se chama a resolução. Olha, então nós temos que a potenciação, ela pode ser representada dessa forma: A elevado a N igual a B, e que A, N e B tem um nome específico, e também que A, N e B tem uma função específica. Então o A, que é o númerozinho que vem abaixo, ele é chamado de base. O N, que é o númerozinho que vem acima, ele é chamado de expoente. E o B, que já está depois da igualdade, portanto é o resultado dessa operação, ele é chamado de potência. Então, qual é a função de A sendo a base? A função de A sendo a base é multiplicar ela por ela mesma a quantidade de vezes que o expoente indica. Nesse caso, A elevado a N, nós estamos dizendo que o A, ele multiplicou ele por ele mesmo a quantidade de vezes que o expoente indicou, N vezes. Então, numericamente, nós iremos agora entender como isso funciona. Funciona assim: eu tenho 2, que é a base, elevado a 3, que é o expoente, e ele foi multiplicado por si mesmo a quantidade de vezes que o expoente indicou, 3. Então, nós fizemos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 elevado a 3 é exatamente igual a 8. Então, vamos ver o seguinte. Aqui eu tenho a representação de uma potenciação. Aqui eu tenho desenvolver dessa potenciação. Chamamos de forma de produto. E aqui nós temos o resultado dessa operação, que é a potência. E aí, está dando para entender como que escrevemos um número em forma de potência? Está dando para compreender quais as habilidades que nós aplicamos para solucionar uma operação de potenciação? Vamos continuar? Então, veremos agora algumas escritas de potenciação e que há um nome específico para chamá-la em relação ao seu expoente. É assim: quando nós tivermos uma base, seja ela o número que for, elevado com um expoente 2, nós dizemos que aquela base está elevada ao quadrado. Por exemplo, aqui nós temos 3 como base e 2 como expoente. Nós chamamos de 3 elevado ao quadrado. Mas aí, se ele deixar de ser 2 e passar a ser 3, nós já dizemos que aquele número está elevado ao cubo. 3 significa cubo. Lembra daquelas figuras que nós estávamos contando a quantidade de quadrinhos? E que elas são chamadas de cubo? Pois é, elas são chamadas de cubo porque elas são a representação geométrica de um número que, escrito sob forma de potência, tem expoente 3. Portanto, 4 elevado ao cubo, ele pode representar aquela figura que tinha 64 quadrinhos. Então, quando o expoente é 3, chamamos de elevado ao cubo. Quando o expoente ele é maior que 3, a gente adiciona o nome ao número potência. Por exemplo, eu tenho 2 elevado à quarta potência. Tenho também 2 elevado à quinta potência. E aí, você compreendeu que em algum momento eu irei dizer assim: 3 elevado ao quadrado, 5 elevado ao cubo. E quando eu disser isso, eu estou falando em relação ao expoente 2 e 3. Vamos continuar? Agora, nós iremos ver na prática como se resolve uma operação de potenciação. Então, nós temos aqui 3 elevado a 2 ou 3 elevado ao quadrado. Consiste em pegar o 3, que é a base, multiplicar ele por ele mesmo 2 vezes. 3 vezes 3 dá 9. Aí, nós estamos dizendo
que 3 elevado ao quadrado é 9. Temos também aqui 4 elevado a 3, 4 elevado ao cubo, e que consiste em pegar o 4, que é a base, multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes, porque o expoente é 3, e resulta em 64. 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 4, 64. Então, nós temos aqui 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 consiste em ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 2 elevado a 5, ou a quinta potência, é igual a 32. Então, todas as vezes que você quiser solucionar uma potenciação, pegue a base, o númerozinho que vem abaixo, multiplique ele por ele mesmo, a quantidade de vezes que o expoente, o númerozinho que está acima, indicar. E aí, você obtém o resultado. Vamos continuar? Agora, nós temos um desafio. É assim, um probleminha escrito na linguagem corrente, que é essa linguagem que nós falamos, e nós vamos usar as habilidades da potenciação, primeiro para escrever, depois para resolver. Então, vamos ver o probleminha aqui. O prédio onde Dona Jacira mora tem 4 andares. Em cada andar, há 4 apartamentos. Para cada apartamento, há 4 vagas na garagem. Como posso representar a quantidade de vagas na garagem desse prédio? O que é que ela está querendo? Ela está querendo saber de que forma eu e você podemos representar, sob forma de potenciação, esse problema aqui. Vamos juntos? Então, para você pegar um problema escrito na linguagem corrente e escrever matematicamente, sob forma de potenciação, aqueles valores, o primeiro passo é a gente encontrar a base. Como eu encontro a base? A base é aquele número suporte no problema que está aparecendo várias vezes em mesma quantidade. Por exemplo, ela está dizendo que tem 4 andares. Em cada andar, 4 apartamentos. Para cada apartamento, 4 vagas na garagem. Portanto, o número 4, ele apareceu várias vezes, sendo o suporte daquele problema. Aí, nós vamos chamar ele de base. Como a base é o númerozinho que vem abaixo, nós iremos escrever o 4 como base. Depois, nós iremos agora encontrar o expoente. O expoente é a quantidade de vezes que ele aparece no problema. Então, aqui, ele aparece uma vez para indicar que tem 4 andares. Depois, ele aparece mais uma vez para indicar que tem 4 apartamentos. Depois, ele aparece mais uma vez para indicar que tem 4 vagas da garagem. Então, quando nós resumirmos isso, nós vamos escrever 4 elevado a 1, 2, 3. Portanto, a representação desse problema matematicamente é que há 4 elevado a 3 vagas na garagem do prédio onde Dona Jacira mora. Então, se você agora quiser dizer quantas garagens há no prédio em que Dona Jacira mora, nós iremos fazer 4 elevado a 3 ou 4 elevado ao cubo, consiste em ser o 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 4 vezes 4 é 16 e 16 vezes 4 é 64. Portanto, no prédio onde Dona Jacira mora, há 64 vagas na garagem. Entendeu essa representação? Compreendeu como nós desenvolvemos esse problema? Pois é fácil, né? Vamos continuar? Portanto, chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueça de solucionar os desafios propostos. O link está aí na descrição do vídeo. Você vai acessar ao formulário, responder os nossos desafios, nos enviar e nós iremos corrigir e depois nós discutiremos aqui as habilidades. Um forte abraço para você e até a próxima aula.